Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando comigo, Rafael Soares. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está acostumado com o nosso canal, nós falamos sobre o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita e hoje é o dia do Evangelho. O Evangelho que é um livro muito importante para você que quer aprender um pouquinho mais sobre as máximas do nosso Mestre Jesus à luz do Espiritismo. Então, nós faremos a leitura aqui para vocês, vão acompanhar. Vocês vão ver aí que o livro está atrás, nós estamos na parte introdutória ainda, né, debastando aí essa parte introdutória e logo nós vamos entrar nos capítulos. E aí eu convido você a fazer a leitura comigo. Obviamente que eu não estou na posição de dar lição de moral a ninguém, né? Mas a gente fará aqui um trabalho tentando ao máximo aprender o que está no livro sem nos colocar aí acima de ninguém, tá? Porque a leitura é o que está aqui e a gente vai trabalhar o que está aqui. A gente fala isso porque nós estamos acostumados a ver bastante aí nos centros, até mesmo em Evangelho no Lar, as pessoas usando isso para dar lição de moral nas outras. Não é essa a ideia. Vamos trabalhar de maneira bem, vamos dizer, didática, né? Bem instrutiva. A ideia é aprender um pouquinho aqui também, né? Porque sempre temos muito a aprender no livro, no Evangelho e nos outros do Allan Kardec, mas principalmente tentar, de alguma forma, trazer uma facilidade na leitura. Você que tem a dificuldade de pegar um livro, fazer uma leitura, ora por falta de tempo, ora por falta de prática na leitura mesmo, que dificulta o entendimento, a interpretação do texto, nós vamos tentar te ajudar, né? Fazendo uma leitura um pouco mais pausada, tentando aqui passar para vocês o vocabulário, né, mais, vamos dizer assim, complicado, né, tentando explicar os sinônimos, explicando um termo ou outro, dando alguns exemplos que a gente pode dar também, mas sempre aqui, sem perder de vista o Espiritismo, que é o que mais nos importa, principalmente aqui, o fundamento da obra, que é os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ok, pessoal? Então você que está chegando agora aí, já dá uma paradinha, né? Dá uma pausa, não tem problema. Clica no sininho, já aproveita, já clica para receber as notificações e embaixo já dá uma curtida no vídeo, para nos ajudar a ajudar outras pessoas também, porque quanto mais você interage conosco aqui no nosso canal, mais você ajuda a mídia alternativa, ok? Nós fazemos parte da mídia alternativa e isso vai ajudar a alcançar o maior número de pessoas que estejam precisando de uma palavra bacana ou matar o conhecimento, matar a curiosidade com conhecimento nos fenômenos espíritos ou um alento espiritual no momento de dificuldade que o Espiritismo tem aí essa facilidade de nos dar, ok? Vamos lá então, vou diminuir meu rosto como sempre eu faço aqui e vamos para os nossos estudos, vamos para o nosso momento de conhecimento. Beleza, pessoal? Paramos na última semana, nem lembro se foi a última semana, mas no último vídeo eu tenho certeza. Paramos onde está essa setinha. Vamos continuar daqui. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Olha só, pessoal, acabei de falar isso, né? Não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, não é essa a ideia. Nossa ideia é trabalhar aqui o texto, interpretar o texto para que a gente tente encaixar na nossa vida. Se a gente já fez alguma coisa errada ou não fez, não cabe a mim, nem a você, né, fazer o julgamento, e sim usar as palavras aqui e tentar utilizar no dia a dia. E ele já fala aqui, ninguém aqui, individualmente, né, nem os espíritos que passaram para nós, se encontram na posse de toda a verdade. Que nem a todos é dado penetrar certos mistérios. Que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Como eu disse no último vídeo,
A verdade é una e foi distribuída igual a todos, né? Que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens. Então, os espíritos vulgares não sabem muito mais do que a gente. Que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos. Vamos saber o que é sofômanos? Vamos bater aqui na porta do Dr. Google, né? Porque eu não sei o que é sofômanos. Você sabe o que é sofômanos? Eu acho que se você sabe isso daí, deve ter a ver com o que você faz, né? Porque normalmente a pessoa... vamos dar uma olhadinha aqui. Desculpa, pessoal. Sofômanos. Ou... aqui tem uma... Ele entrou para sofomania, mas não é sofomania. Aquele que... É alguma coisa com mania, assim, pessoal. Aquele que tem mania de querer se passar por sábio. Essa eu não sabia. Que julgam que julgam o que ignoram. Sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Então, pessoas, não sejam sofômanos, por favor, é feio, tá? Sofômanos. Então é feio ser sofômano. Querer se passar por intelectual, né? Da lição de moral, ele tá falando agora aí. Né? Como entre eles há presunçosos e sofômanos, que também aqui é um pouquinho de presunção, né? Que julgam saber o que ignoram. Ele já tinha resposta, pessoal, olha só. Sistemáticos, olha, estava no dicionário, é só continuar lendo. Que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados. O que é desmaterializado, pessoal? Aqueles que não precisam mais encarnar, estão desprendidos totalmente da matéria, tá? Não é desmaterializados, não quer dizer que ele não está na forma material. Não, ele já não depende mais da matéria, ele não tem mais vício material. Ele já se livrou daqueles vícios que nós temos, né? Esse apego, a necessidade de ter a vida física, esses não precisam mais, né? Então, estão na categoria mais elevada. Se encontram despido das ideias e preconceitos terrenos, ou seja, não importa mais o que acontece na Terra. Eles já têm seus próprios conceitos, né? Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. Então, que os espíritos enganadores não escrupulizam. O que é não escrupulizar? Né? Eles não têm limites, né? Eles não têm moral, aqui eles não têm, como a gente fala, não têm escrúpulos, né? Em tomar nomes que não lhe pertencem. Então, eles não pensam muito, não têm pudor para isso, né? Para o quê? Para forçarem, de alguma forma, as suas utopias. Utopias o que é? Aquelas criações, aquelas viagens, né? A sua vontade, querer colocar ali uma coisa que não existe, mas quer que você acredite. Ou de repente é uma coisa que é só ela que viaja naquilo, entendeu? Só ela que tem aquele pensamento, então ela quer que você também tenha. Então ela quer que você siga aquilo ali. O que ela faz? Se faz passar por um espírito conhecido para que você acredite naquela baboseira que ela está passando. Entendeu? Então é isso daí, né? Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Pessoal, eu acho que uma coisa que é importante é vocês assistirem o último vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. O Kardec vinha falando sobre, não só o Kardec, como os espíritos também, sobre essa questão do recebimento das informações de vários espíritos. Aqui eles estão falando que existiam espíritos também
que na hora de passar as informações, né, eles também tinham ali a vontade de enganar. E que aí os espíritos superiores, eles deixavam esses espíritos infelizes se passarem mesmo por conhecidos para testar, inclusive, a percepção do Kardec quanto a isso. E o Kardec era muito inteligente e ele, eu não sei se foi absolutamente, né, que ele conseguiu identificar todos, né? Mas com certeza identificou muitos. Justamente por comparar a questão com relações à moral do Cristo. Então, muitos vêm falando um monte de coisinha, nossa, muito lindo, maravilhoso, totalmente vazio. E ele conseguia identificar isso. Ele era professor, né? Então era cientista, então ele tinha essa lida com pessoas. Ok? Vamos continuar? Legal. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, ou seja, sem qualquer contestação, o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição, com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Né? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. O primeiro exame, o exame comprovativo, ou seja, para a gente comprovar, né, é, pois, sem contradita, da razão ao qual cumpre e se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Então, primeiro recebe tudo, sem qualquer coisa, sem qualquer contradição, vamos receber. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, como uma lógica rigorosa e com os dados positivos adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, assim, olha só, toda teoria manifesta contradição com o bom senso. Era isso que o Kardec usava para poder identificar, o bom senso, com uma lógica rigorosa, dados positivos já adquiridos. Então, assim, ele usava isso como paradigma, né, vamos dizer assim, para poder rejeitar algumas coisas. Então, olha só, o primeiro comprovativo era assim, contradita, o da razão. Então, assim, ele fazia a comparação e recebia sem problema, porque existia ali uma lógica para receber. Mas a partir do momento que tinha a contradição com bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados já adquiridos, já positivos, já adquiridos, ele devia todos rejeitados. Então, ele tinha um critério, já tinha dados na mão. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juiz da verdade. Então, olha só, pessoal, outra coisa importante também. Então, quando ele tinha os médiums, né, que recebiam algumas, né, certos espíritos, esses acabavam também tendo uma influência, né? Então, ficavam incompletos os trabalhos, né? E ainda uns que tinham próprias razões, ele falou, né, juízes únicos da verdade. Isso daí, complicado. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absolutas em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Então, tinha que ser feita ali vamos dizer assim, um filtro, né, de tudo que estava sendo recebido. Ele recebia, alguns ele recebendo, e assim, para não tornar uma coisa complicada, deixa receber, vai recebendo, depois na leitura ele separava o joio do trigo, era assim que funcionava. A concordância no que ensinem os espíritos pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. Então essa questão aqui acaba tendo um pouco de complicação.
É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Por isso que é importante ter vamos dizer assim, revezamento de médiums, né? Então fazer uma intercalação entre os médiums. Então, hoje é você? Não, hoje falou você, logo em seguida falou outro, em seguida falou... Por quê? Justamente para não ter essa manipulação, né? Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiums no mesmo centro. Porque podem estar todos sob a mesma influência. E eu já vi isso, pessoal. Eu já vi na mesma mesa um espírito falar e o médium repetir até o jeito de conversar. E daqui a pouco outro médium começa a falar com o mesmo jeito de falar, mesmas palavras. E começa a aparecer uma coisa assim, repetitiva. Cada hora um médium recebe o mesmo espírito, né? E assim, de tanto receber o mesmo espírito, começam a ficar viciados mediunicamente falando. Então começam a falar as mesmas coisas, o mesmo vocabulário, tudo, inclusive o vocabulário fraco dos médiums. Porque infelizmente, o que acontece? Se é, por exemplo, no meio da radiação, né, em que os espíritos apenas irradiam sua mente, sua energia, né, seu pensamento ao do médium, o médium ainda tem um certo controle, né, aliás, quase que absoluto, e acaba somente fazendo o filtro daquilo que vem na cabeça, diferente daqueles que são médiuns mais mecanizados, né, que perdem até mesmo a consciência, que é a chamada incorporação. Então, quando o espírito tem ainda aí o médium que é mecânico, você identifica na hora, fica muito fácil, né? Não tem aí esse filtro, mas a gente sabe que pode ouvir qualquer besteira, o médium até mesmo perder o controle, você tem que ter um centro muito forte. Agora, aquele que somente trabalha na base da irradiação, muita coisa que tem na cabeça dele é passada constantemente, o que acaba fazendo com que ele repita o que está no seu subconsciente, né? E às vezes misturando ali com o pensamento do espírito. Então acaba virando um centro viciado, né? Se não tiver um controle sobre isso, não tiver um dirigente que esteja atento quanto a isso, ele vai acabar tendo um monte de pessoas parecidas com robôs, né, falando à mesa ali, né, repetindo as mesmas coisas, né? Então fica uma coisa até estranha. Fica um negócio evidentemente viciado. Parece mesmo cartas já do mesmo baralho. Vicia, que é uma beleza. E continua aqui, tá? Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as relações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiums estranhos uns aos outros em vários lugares. Isso aqui é excelente. Pessoas que não se conhecem, que nunca ouviram falar uma da outra, que trabalham no centro ali, sabe? Às vezes esporádico, um visitando, né, chegando, você não sabe como é o jeito do outro, você não tem ideia. Então, isso daqui traria uma certa, vamos dizer assim, credibilidade, que um puxa do outro, não tem conhecimento, não tem como enganar, é um negócio mais fidedigno, né? Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser anunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Isso acontecia na época do Kardec e deve acontecer ainda hoje. O Kardec aqui e os espíritos estão nos dando uma dica de como vamos saber sobre novas informações, ok?
porque para nós é difícil. Depois que o Chico foi embora, nós temos aí o Divaldo Franco, que também está em seus momentos últimos, como ele mesmo diz, aqui na Terra, né, já que ele passa dos 90 anos, graças a Deus muito lúcido, que Deus o conserve muito aqui entre nós, porque eu adoro o Divaldo, e se um dia esse vídeo chegar para ele, ó, um beijo no coração, né, Divaldo? Você é peça importantíssima para nós aqui no nosso planeta, não vou dizer Brasil não, planeta, assim como o Chico também foi. E ainda é, né? Ambos serão eternos para nós. Então, nós aqui temos aqui essas informações das quais eles nos trazem aqui para guardarmos. Então, se a gente for muito atento, a gente vai conseguir identificar novas informações se tivermos uma comparação da chegada dessa mesma informação por vários médios na mesma época. Como eu faço isso? Pesquisando, né? Então, uma vai ser em centro, por isso que é muito bom um centro espírita ter contato com vários centros espíritas de vários lugares. Por isso que a gente tem a Federação Espírita. Se todos os centros for se inscreverem na Federação Espírita, a gente pode ter esse contato mais fácil. Então as pessoas de repente usando aí um meio só, né? Hoje a gente tem internet, o que dificulta um pouquinho, né? Mas o que pode ajudar também, algumas sessões serem gravadas, todas as mensagens recebidas que sejam feitas com data, com hora, de preferência se forem gravadas, né? A chegada automática é melhor ainda, porque você não consegue ser enganado. Antigamente você não tinha internet, então vinha a informação psicografada, ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, a mesma informação, palavras diferentes, mas a mesma informação. E aí você falava, rapaz, isso daqui é verdade, não tem o que falar. Né? Como acontecia na época do Kardec, ele recebia as informações, né? Ele, os médiuns, recebiam as informações, na mesma época recebia nos Estados Unidos o mesmo teor, às vezes com a mesma data, a mesma semana, o que não daria para acontecer naquela época, a não ser por meio de internet, né? Telefone não tinha, ainda a Graham Bell ainda estava terminando de fazer os seus testes ali, né? E também não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar telefone na época. E também a rede não era mundial, a rede de telefone também não era mundial. Então, por mais que eu não sei qual era a data que o Graham Bell lançou, mas também, né, é certo que ali não tinha contato ainda com outros lugares do mundo, tá? Então era tudo por carta. Carta levava um mês para chegar de um continente a outro, né? Às vezes levava dias para chegar de uma cidade a outra. Você tinha que ir a cavalo, né? Então era muito difícil. Por isso que era mais fácil ter credibilidade nas informações, mas hoje é difícil, por isso que tem que cuidar para gravar tudo que vai recebendo, tá? Então vamos continuar. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá. Circunscrito, o que é, pessoal? Limitado, tá? E cairá. Limitado eu falo fisicamente, tá? Então, quer dizer, o que está circunscrito está dentro de um espaço territorial, tá? Então, ele vai conservar esse espaço territorial. Essa informação não vai passar da cidade. Vai cair diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por toda a Terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, eles falavam sobre a mesma coisa antes mesmo de ter o Espiritismo. Então, é isso de maneira desconhecida. Então, surgia informação lá, ficava ali, surgia outra, mesma informação do outro lado, ficava lá. Quando descobriram o Espiritismo, eles uniram essas informações e falaram, nossa, foi tudo na mesma época. Né? E aí que veio aquela
aquele espanto, né, a comprovação, fala, nossa, realmente existe, né? Não pode ser coincidência em vários lugares do mundo a mesma informação. Né? Ainda mais informações importantes que falam sobre fenômenos espirituais, existência de vida após a morte, a explicação, né, do conceito do que é Deus, que até no filme tem aí essa história, né, do conceito de Deus, todo mundo falando sobre Deus, a mesma coisa em outras palavras, em palavras diversas, é muito legal. Essa é a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em arbítrio supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. Então, isso daqui é somente se Jesus falar que dá para acreditar. Enquanto isso, todos a gente tem que ter nossas reservas. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. E também a verdade, me diz, não é absoluta. Absoluta é só Deus. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Então ele ensina aqui, pessoal, a gente a buscar os nossos meios, né? Porque estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações, que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para diante. Que beleza! Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, né, são palavras mais, vamos dizer assim, cuidadosas, né, frequentemente passadas despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las, tomadas insuladamente elas, para nós nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhe imprime gravidade. Olha só, coincidência. Depois, chegado o momento de ser entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Então aqui eles fazem um apanhado, fazem essas comparações e se for realmente o que eles entendem ali, que tem um caminhar ao lado do Cristo, eles publicaram, né? Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. E deu certo, né, pessoal? O Espiritismo está aí até hoje. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda a parte todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se todos os lados tivessem vindo os Espíritos contradizê-las, já de há muito haveriam aquelas obras experimentadas à sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa a salvaria do naufrágio, ao passo que privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. É que tiveram o apoio dos Espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mal-querer dos homens. Assim sucederá a todas as ideias
que emanando quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Suponhamos praza a alguns espíritos ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina malevolência, suscitasse comunicações apócrifas, que influência poderiam exercer tais escritos desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos. É com a adesão desses que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. No sistema de um só, ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito. Vamos ver mais a hora. Já passamos da nossa hora, né? Vamos só terminar de ler esse parágrafo para a gente continuar. Onde eu parei aqui, ao infinito e além. Não, estou brincando, pessoal. Aqui. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a enfermá-los. Então, que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo. Então, assim, que força vai ter, né, quando existem aí milhares, milhões de vozes amigas no mundo espiritual falando sobre a mesma coisa? Quem que vai poder contradizer isso? Não tem como contradizer, né? Aquilo que eu tinha falado na última vez, né? A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência, que é a experiência que o Kardec fez, né? Que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo. Qual a que nem lhe retardou a marcha? Aqui tá tirando um sarro, hein? Tá falando, pode fazer o que vocês quiserem, não vai parar, entendeu? E não parou, olha, qual for que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Então, publicaram um monte de coisa, mas e aí, o que aconteceu? Nada. Qual e que nem lhe retardou a marcha? Então, qual foi aquela que deu uma atrapalhadinha? Nenhuma. Todas falaram, mas foi ao vento. Muita gente acreditou, mas a força espiritual é maior. Até agora não se considera a questão desse ponto de vista, sem contestação, um dos mais graves. Sem contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo sem contar com os espíritos. Então, quer dizer, não vai passar, né, pessoal? Não vai passar. Então, na próxima semana, vocês podem colocar aí, se quiser, assistir de semana em semana, ou no próximo vídeo, é mais fácil, né? Nós vamos continuar a leitura daqui, ó. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. O capítulo introdutório, ele é um pouquinho mais complicado mesmo, meio chatinho, mas ele está contando a história do espiritismo aqui em outras palavras, diferente do que está do Livro dos Espíritos, ele está contando em outro aspecto, né? O Livro do Espírito conta a história num aspecto um pouco maior. Aqui ele conta em outro aspecto, né? Para poder mostrar para a gente qual é o fundamento dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? É importante saber qual é o objetivo, para você também aplicar na sua vida, né? Então o objetivo é X, Y, Z, você vai aplicar isso na sua vida. Mas o objetivo dele aqui é contar aqui e explicar as máximas do nosso Cristo. Essa é a importância maior do Evangelho para que nós possamos aplicar na nossa vida. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, então. Obrigado a todos por nos assistir. E conto com a tua presença no próximo vídeo. Não deixe de dar seu like, clica no sininho para nós aí. E compartilhe daquilo que esteja precisando, principalmente quando a gente entrar na parte dos ensinamentos do Cristo. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço. Saúde a todos.